Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus abençoe você por me emprestar os seus ouvidos por uns instantes, tanto na música como na palavra. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia comigo no capítulo 10 da segunda epístola aos Coríntios, os versículos, nós vamos ler do primeiro ao quinto. Está escrito assim: além disso, eu, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Tome o seu assento. Glória a Deus. Se você chegar na sua casa hoje, e quando você for dormir, você não se lembrar de nenhuma canção que eu cantei aqui, eu não vou ficar triste. Mas se você chegar na sua casa e não se lembrar, pelo menos parte da palavra que foi exposta aqui, eu vou ficar triste. Então, o meu desejo no meu coração é que o meu e o seu coração esteja aberto para a palavra de Deus penetrar e trabalhar na nossa vida. No texto que nós lemos, nós vamos entender e passamos a conhecer parte da história do apóstolo Paulo. Nós observamos que ele está enfrentando a mais aguda oposição ao seu ministério. Mas Paulo não aceita as acusações de que ele é acusado. Ele dá respostas aos seus adversários que se instalaram na igreja que ele abrira em Corinto. A verdade é que o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, comumente chamado, permaneceu 18 meses, ou seja, 1 ano e meio, naquela cidade, por ocasião da sua segunda viagem missionária. Chegou em Corinto e implantou a igreja, pregando o evangelho, trabalhando exaustivamente na implantação dessa igreja. Lá em Corinto, uma cidade cosmopolitana daquela época. O certo é que Paulo trabalhou incansavelmente, como em todos os lugares que ele abrira uma igreja, onde ele pregou o evangelho, ele era incansável. Mas ali após a sua partida da cidade de Corinto, chegaram alguns camaradas, alguma turma ali, de pessoas com correntes filosóficas diferentes, algumas matizes religiosas variadas, e passaram a desmerecer o apóstolo Paulo. A princípio, pelo que nós lemos e procuramos entender na Bíblia, esses queriam desmerecer o trabalho de Paulo. Mas como eles não acharam
uma pontinha para desmerecer o ministério, o trabalho de Paulo, eles começaram a jogar acusações contra ele, a pessoa de Paulo, dizendo que Paulo era inconstante, dizendo que Paulo não tinha autoridade apostólica. Mas o apóstolo dos gentios pega e escreve essa segunda carta aos Coríntios, já fora da cidade de Corinto, e manda para aquela cidade para defender a si próprio. Ele estava defendendo o seu ministério, e ele se apresenta como alguém, eu gosto disso aqui, pastor Vitor Marcos, como alguém que é capaz de enfrentar com firmeza, com força e coragem os seus desafios e superar qualquer resistência que se interpõe no seu caminho. Paulo recebeu a acusação, mas não a digeriu, não a engoliu, não aceitou, e mandou resposta. E aí ele fala aqui: porque vocês estão me acusando de ser carnal, de viver conforme o mundo. Mas ele dá a resposta: porque andando na carne, mesmo que eu esteja andando na carne, eu não milito segundo a carne. Eu gosto desse negócio. Eu fico impressionado como é que nasceu um homem depois de Jesus Cristo, tão sábio, tão inteligente igual Paulo. Ele tinha resposta para tudo, pastor Arlene. Ele tinha resposta para tudo. E essas respostas para tudo e para todos está aqui na Bíblia, e é resposta para nós de todos os nossos problemas. Glória a Deus. Aleluia. Para uma acusação maliciosa, Paulo dá uma resposta audaciosa. Seus oponentes acusavam-no, ou pelo menos insinuavam, que ele andava em disposições de mundano proceder. É o que nós lemos aqui, no versículo 2. Rogo-vos, pois que quando estiver, na parte B, espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Era a acusação contra Paulo. Acusavam-no ainda de ser inconsistente em seu caráter, difuso em sua conduta, dúbio em sua postura e desprovido de autoridade de apóstolo. Eles não podiam chegar e falar assim: essa igreja não tem essa igreja não é abençoada, essa igreja não vai para frente, essa igreja não pode, essa igreja não tem, essa igreja não. Eles não podiam falar isso, porque o trabalho de Paulo era perfeito, porque ele fazia em nome daquele que derrubou ele do cavalo, Jesus Cristo. Aí eles começavam a acusá-lo pessoalmente, dizendo que a pessoa dele era isso e aquilo. Mas Paulo não admite a acusação e responde aos seus opositores, dizendo que, embora vivesse na carne, não militava contudo na carne, mas batalhava conforme os ditames do mundo espiritual, confiando no poder de Deus. Eu gosto dessa frase que eu anotei aqui. Confiando em quem? No prefeito da cidade? Não. No prefeito de Corinto? Não. Na sacerdotisa do templo que podia haver em Corinto? Não. Paulo confiava era no governador? Era em Roma? Era no governo romano? Não. Ele responde: confiando no poder de Deus. É por isso que a igreja de Turvânia está reunida aqui nesta noite, porque ela confia no poder de Deus. Aleluia! Nós não temos em quem mais se estribar, só no poder de Deus. Glória a Deus. Então o certo é que Paulo estava sendo acusado de tudo isso que eu falei para vocês. Agora vem cá comigo. Hoje é 22? Vem cá comigo, dia 22 de março de 2022. Vamos cá para o nosso dia, o nosso dia a dia. Quantas vezes, isso aqui serve para alguém aqui. Deus não me trouxe aqui porque eu insisti para vir aqui, não.
Porque Deus tinha escrito essa agenda. Deus me trouxe aqui para dizer para você o que eu vou dizer. Quantas vezes já menosprezaram e depreciaram o seu trabalho? Quantas vezes tentaram colocar, ou estão tentando colocar em xeque mate o seu caráter? Quantas vezes tentaram destituí-lo do seu trono de autoridade? No seu trabalho, no seu ministério, no seu casamento e até no seu lar. Eu não vou perguntar, mas eu acredito que tem pai ou mãe que está aqui dentro desse templo que o filho já colocou o dedo em riste querendo ser mais do que o pai ou que a mãe dentro de casa. Quantas vezes disseram que você não é capaz? Ah, quantas vezes? Ei, pastor Vida Marques, nós que estamos nesse caminho do ministério, quantas vezes? Quando eu comecei a ministrar a palavra, convidaram o pastor Oswaldo Silva, pensa num pregador, para uma festa na cidade de Jaraguá. O pastor Oswaldo não podia ir. Mas o Cirão, você pode ir lá pregar para mim? Eu falei, pastor, eu? É você, então eu vou. Ele falou, é você? Eu falei, então eu vou. Começando. Quando eu cheguei lá, alguém que me conhecia falou assim, mas você? Você consegue? Você é capaz? Você não vai conseguir, você não vai dar conta. Aí eu falei, irmão, se tudo concorreu para que eu estivesse nesse lugar, é porque Deus vai me abençoar. Deus vai me usar. Aleluia. Eu ministrei naquele congresso. Foi o deserto. Mas é no deserto que Deus tem as maiores bênçãos para nós. Glória a Deus. Quantas vezes disseram que você não é capaz, que você não pode, que você não vai conseguir, que aquilo que você está fazendo não vai dar em nada, que você não tem competência. Então, irmão, nós como seres humanos, a primeira reação nossa é o desespero, né, pastor Arlene? Aí a gente começa a pensar, meu Deus, o que eu vou fazer? Estão falando que eu não consigo, estão me acusando e eu não devo. O que eu faço? Aí vem Paulo e começa a nos ensinar como lidar com esse tipo de situação. Nós como crentes, primeiro, Paulo nos ensina que nós temos que começar admitindo que estamos numa batalha ininterrupta. Sabe o que é isso? Não tem hora do recreio. Essa batalha não tem hora do lanche. Essa batalha não tem hora, tipo os paraenses que por volta do meio-dia vai tirar uma soneca, fecha os comércios, vai dormir. Lá em Belém é assim. Não tem hora do recreio, não tem trégua. É uma batalha que não tem parada, é dioturnamente. A nossa batalha é ininterrupta. E olha, deixa eu te dizer, na luta da vida cristã, o maior inimigo que nós temos é invisível. Mas deixa eu te dizer, é real. É invisível, mas é real. Está me entendendo? E nesse combate nós seremos muitas vezes incompreendidos e acusados maliciosamente. Tem gente que te acusa maliciosamente. Às vezes a pessoa nem quer, mas o diabo usa ela. Pastor, hoje é terça, eu posso falar, né, pastor? Hoje é dia de aprender. Pastor, mas quem me acusou é um crente. Aí quem falou que o diabo não usa crente? Usa sim, se ele não estiver vigiando, ele usa. Se o crente não vigiar, o diabo entra e usa ele.
Parece que os filhos de Jacó eram todos crentes, mas deixaram o diabo usar, eles venderam até José para o Egito. Jogaram o coitado lá na cova, bateram, espancaram e ainda vendeu como escravo. Muitas vezes, isso aqui às vezes é pesado falar, mas eu vou falar. Muitas vezes, a resistência que enfrentamos não vem da parte dos que estão de fora das fileiras religiosas, mas pode vir de pessoas que militam no mesmo exército. Vocês entenderam o que é que eu repita? Amém? Um dia o pastor, o bispo Oídes José do Carmo, falou lá na sede. E a princípio parece que a gente não quer concordar, mas é uma verdade. Eu vou falar porque nós estamos como igreja numa terça-feira aprendendo da palavra de Deus. Ele disse assim que a igreja é o único exército que pisa os seus próprios feridos. Parece pesado, não é, pastor? Mas a igreja é o único exército que pisa os seus próprios feridos. Agora, eu peço em nome de Jesus para você aqui hoje, essa noite, olha onde você está pisando, para não pisar quem está ferido. Mas olha de lado, faça como o bom samaritano, leve o azeite, leve o bálsamo e ajude. Batalha ininterrupta. Segundo, precisamos aceitar a verdade, que não basta apenas ficar na defensiva. Às vezes, em muitas batalhas, o ataque é muito melhor do que a defesa. Se você atacar, você ganha a batalha. Se você ficar na defesa, pode dar errado. Olha, não somos chamados para aguardar o ataque, mas para permanentemente vivermos na ofensiva. O que é que a Bíblia diz? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aqui não está falando para você correr dele, não. Você não pode ficar tentando ele, achando que Jesus vai te livrar toda hora que você tentar o diabo. Não. Mas se ele vier contra você, se você for fiel ao Senhor, resista a ele que ele vai fugir de você. O próprio Deus falou: eu vou colocar o terror nos seus inimigos, e eles, pelo caminho que vieram, eles vão fugir por 7 caminhos. Aleluia, eu gosto disso. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Certamente não superaremos as resistências na luta e no combate se nós nos permitirmos sermos encurralados pelos problemas. Glória a Deus. É preciso tomar a dianteira da luta com firmeza, com força e coragem, partindo para o enfrentamento de cada situação que possa impedir o nosso avanço. Terceira coisa que eu aprendo aqui com Paulo: precisamos conhecer a natureza da nossa luta. Precisamos conhecer a natureza da nossa luta. Nós temos que entender que nós estamos envolvidos numa guerra de natureza espiritual. Não é um vale tudo, não é um kung fu, não é um boxe, não é uma luta que você usa a força humana, os seus braços, não. É uma guerra de natureza espiritual. São inimigos invisíveis. E deixa eu te falar, e eles nos apresentam, esses inimigos apresentam para a gente nas coisas mais ordinárias da vida. Um exemplo: você sai com o seu carro aqui na esquina, vem um bêbado lá no carro dele, quase bate no seu carro assim, ó, passa tão perto, parece que tira um pouquinho da tinta do seu carro. Qual que é a sua vontade naquela hora, como ser humano? É chamar o cara, tirar a satisfação e querer resolver igual Pedro, arrancar a espada e cortar a orelha, aquele negócio tudo. Mas Jesus disse assim: calma, faz isso não.
Se a espada não resolver, usa a palavra. É nas situações mais ordinárias, porque se você não vigiar, você xinga, você blasfema, você faz tudo. Mas é por isso que aqui está escrito, ó. Temos que entender que os nossos inimigos são espirituais. A força do nosso braço não resolve. O verdadeiro conflito acontece na arena da vida, mas são confrontos entre as forças de Deus e as forças de Satanás. É como um cabo de guerra. Já viu lá no militarismo, lá no exército, quando faz aquele cabo de guerra, ou então nesses reality shows que tem pelas televisões aí, quando o camarada 3 ou 2 ou 1 pega de lá e o mesmo tanto do lado de cá e fica puxando para ver quem é mais forte. Ei, Satanás está desse jeitinho. Enquanto Deus está te puxando para cá, ele está tentando puxar você para o lado dele. Esse é o conflito. Agora, é uma guerra espiritual. Para você vencê-la, você precisa de armas espirituais. E Paulo nos ensina aqui, ó. Paulo diz: não militamos, ou seja, não fazemos guerra segundo a carne, nem usamos recursos do mundo nesse combate. Aí eu parto para a quarta lição que Paulo nos ensina aqui. Temos que acreditar na eficácia das nossas armas. Porque não adianta só você ter uma arma, se você não acreditar que ela possa te ajudar. Eu ouvi uma história, não sei se é história ou história, falando sobre arma. Diz que 2 pastores lá no Maranhão afora, por aqui não, lá no Maranhão afora, diz que o pregador fala que é bem longe para o povo não conferir, né? Mas essa é uma história, eu não sei se é história com H, deve ser uma história com E. É porque a irmã riu lá, mas eu vejo tantos pregadores falar: fulano foi curado lá na África, lá no Guiné-Bissau. Ninguém vai lá conferir, mas amém. Aí, o que acontece? Os 2 foram caçar. 2 amigos pastores foram caçar. Cada um com uma filobé, outro com uma espingarda lá. Cada uma mais velha que a outra. Pastor Vida Marques, quando eles estão lá no meio do mato, aquela baita de uma onça pintada na frente deles. Até lambendo os beijos, tanta vontade de almoçar. Aí o primeiro pegou a arma e lencou. Aí o outro falou: essa arma velha é sua, deixa comigo. Lencou também. Aí o desespero começou. Aí um deles olhou para o outro tirou a roupa, calçou um tênis, vestiu um calção, a camiseta cavada. O outro falou: mas você é bobo, hein? Está vestindo esse aparato todo, você acha que você vai correr mais que a onça? Ele falou: não, mais que a onça não, mais que o seu eu vou. A arma dele não resolveu. Assim somos nós. Se nós apresentarmos as armas carnais, nós estamos suscetíveis a que o inimigo ganhe a batalha em cima de nós. Mas se nós usarmos as armas de Deus para a nossa vida, nós seremos mais do que vencedores. Glória a Deus. Temos que acreditar na eficácia das nossas armas. Elas são poderosas em Deus para a destruição de toda e qualquer resistência. Elas destroem toda e qualquer resistência do inimigo. Elas destroem fortalezas e muralhas que resistem fortemente. Aí você pode perguntar assim: pastor, que armas são essas? Por acaso é um DSR-50? O que é um DSR-50? Eu anotei aqui. Trata-se de um rifle com ferrolho de alvo antimaterial, ou seja, ele é capaz de destruir estruturas, veículos, helicópteros e explosivos com facilidade. Ele é fabricado pela DSR, Precision GmbH da Alemanha. É considerada a arma mais perigosa do mundo, de cano longo de 800 milímetros, de calibre 7.62 por 51 milímetros, OTAN, e tem um alcance efetivo de 1.500 metros, ou seja, ela alcança 1,5 km no seu tiro. É essa a arma, pastor? Não, não é essa.
As nossas armas são espirituais. Espirituais. As armas da milícia espiritual são suficientemente capazes de quebrar toda e qualquer resistência. As nossas armas que nós usamos tornam nulas as estratégias e artimanhas do inimigo. Elas anulam sofismas que se levantam contra as verdades de Deus e o seu povo. Elas anulam sofismas, argumentos ou raciocínios concebidos com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, que embora simulem um acordo com as regras da lógica, apresentam na realidade uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. É uma argumentação que aparenta verossimilhança ou veridicidade, mas que comete involuntariamente incorreções lógicas. As nossas armas espirituais destroem tudo isso. Posso ouvir um amém? Nossas armas que Deus coloca em nossas mãos destrói todo orgulho do inimigo e acabam com todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ei, o conhecimento de Deus que você tem, se o inimigo vier para você, as armas estão nas suas mãos, as armas espirituais, vocês vão destruir toda a barreira, vai derrubar todo o empecilho, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. O certo é que a grande verdade aqui, colocada por Paulo, é que não vivemos numa arena neutra. Conscientemente, ou não, não vivemos numa arena neutra. Nós entramos em um combate de natureza espiritual, que exige uma guerra de caráter espiritual e armas que sejam também de natureza espiritual. Eu morei 4 anos na cidade de Abadia de Goiás. Mudei para Goiânia outra vez, agora em fevereiro de 2021. E lá eu conheci um irmãozinho, um presbítero, muito assíduo ao culto, uma bênção, ora pelo povo. E um dia um camarada da cidade, acredito que não pelo seu querer próprio, mas usado pelo inimigo das nossas almas, cismou que ia matar aquele irmão. E toda vez que o irmãozinho passava, ele tinha uma motinha que ele mesmo fabricou, motor de moto, jeito de moto, mas era um triciclo. Ele tinha um pouco de dificuldade para andar, então ele mesmo construiu esse triciclo para ele ir para a igreja. E esse camarada cismou. Aí um dia ele está na rua, o camarada veio de lá com a motosserra ligada para cortar o irmão no meio. E o povo gritando, deixa disso, deixa disso. E quem tinha coragem de chegar perto do homem? Quando o homem, aleluia, quando o homem chegou perto dele, ele levantou a mão e falou: o sangue de Jesus Cristo te repreenda. O homem caiu duro do chão. As nossas armas não são carnais, as nossas armas são espirituais. Por isso nós estamos de pé, por isso nós estamos aqui adorando ao nome de Jesus, porque Deus tem nos dado, colocado em nossas mãos essas armas. Aleluia. As nossas armas levam todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Também levam humilhado todo o pensamento altivo, cativo ao senhorio de Cristo Jesus. Irmãos, a pessoa de pescoço empinado não dura muito tempo. Essa altivez, querendo ser mais do que tudo e que todos, não vai para frente.
Um dia um rei ousou falar que ele é que era, que ele é que tinha, que ele é que podia, que ele é que fazia. Deus falou assim, ó, hoje você vai lá para o pasto comer capim junto com os animais. A gente tem que ser igual. Nós somos iguais perante Deus. Quando eu vejo um irmão sendo abençoado, eu tenho que alegrar o meu coração. Como Barnabé, quando chegou em Antioquia, a Bíblia diz que Barnabé se alegrou de ver o quanto Deus estava usando aquele povo. Quem sabe aqui em Turvânia não tem desse tipo de gente, só lá por Goiânia fora. Tem gente que não aceita a prosperidade do irmão. Aqui alguém já deve ter contado, mas eu vou reverberar, vou repetir. Lembra da história da cobra e do vagalume? A cobra perseguindo um vagalume para matá-lo. O vagalume falou, mas dona cobra, eu não faço nem parte da sua cadeia alimentar, o que a senhora quer comigo? Ela falou, eu não aguento o seu brilho. Eu gosto quando eu leio que Barnabé se alegrou quando chegou em Antioquia, Rafael, e viu Deus usando o povo, abençoando o povo. Oh, Deus, tem misericórdia de nós. E eu termino dizendo o seguinte, as mais fortes resistências que o cristão enfrenta nessa batalha acontecem no mundo da mente, no campo das ideias, principalmente jovens, nas universidades, nas faculdades. Se você não tiver armas espirituais, as armas carnais do seu professor vai te engambelar. Paulo disse lá em Romanos 12, versículo 2, estou usando aqui uma versão atualizada, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Fique de pé comigo, eu termino essa mensagem. Eu só vou ler o restinho de coisa que eu anotei aqui. Portanto, para vencermos as resistências que se levantam contra a verdade do Evangelho de Cristo, temos que ser firmes naquilo que aprendemos, fortalecidos com a armadura de Deus e corajosos com a graça do Senhor para destruirmos e anularmos tudo aquilo que se levantar contra o conhecimento de Deus. Certamente não venceremos essa luta renhida se não nos ocuparmos mais com o estudo constante da palavra de Deus, a fim de anularmos todo argumento falaz que se levanta contra a verdade. Os tempos são difíceis, as mentiras e as meias verdades travestidas de verdade total parecem triunfar na cultura e sociedade pós-moderna, mas, igreja de Turvânia, como servos do Senhor da igreja, precisamos estar à altura do enfrentamento a nós proposto nessa hora final. Lembre-se disso, que Deus seja conosco, nos dando firmeza, força e coragem para enfrentarmos e vencermos os inimigos e sermos mais do que vencedores em nome de Jesus. O pastor Albino Boaventura, que já dorme com o Senhor desde 2002, ele dizia assim para a igreja: irmãos, levantem suas mãos sem iras e sem contendas e orem ao Senhor. Oh, papai do céu, obrigado por essa noite. Te louvo, te agradeço por ter me trazido aqui, Jesus. Obrigado pela tua igreja neste lugar, nessa cidade. Obrigado pela vida do pastor Ida Marques e sua família. Deus, que a tua mão poderosa esteja sempre sobre esse povo. Que nós possamos nos empunharmos das armas que o Senhor tem para nós, para batalharmos e sermos vitoriosos na luta do dia a dia nessa vida. Muito obrigado a Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Muito obrigado. Tome o seu assento. Muito obrigado.